Minhas plantas sempre estão com cochonilha e pulgão? Essa foi uma pergunta de uma das pessoas que acompanham o nosso canal no YouTube. Primeiro, são duas pragas, que ocorrem em grande quantidade, em diversas espécies, tanto em jardins quanto vasos. E vale a pena falar que a gente não tem que só observar e tratar somente o inseto. Então, meu nome é Haroldo Sampaio. Esse assunto que iremos abordar é bem genérico, vamos dizer assim, que ocorre com muita facilidade nos jardins, esse problema de praga com cochonilhas. Por isso que eu resolvi trazer esse assunto para a gente dar uma comentada, contextualizar o que é, por quê e o que nós temos que fazer, porque são pragas recorrentes em diversas plantas, em diversas situações e ocorrem com uma frequência muito grande. Vamos lá, siga o nosso canal, estamos aí e iremos mais uma vez falar sobre técnicas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia com facilidade e com resultados comprovados cientificamente. Cochonilha e pulgão são duas pragas que ocorrem em muitas espécies de plantas, seja frutíferas, ornamentais, hortaliças. Então, de modo geral, ataca muito. Algumas com algumas características ali. Vamos falar das duas principais, que é o pulgão. Então, o pulgão, a gente tem que primeiro conhecer qual o local que ele atua. Então, o pulgão, por ser um inseto muito pequeno, mede em torno de meio milímetro ali, e a gente vai procurar, ele só consegue, primeiro ele é um inseto, ele é sugador. O que é importante a gente saber? Como é que ele ataca as plantas? Então, a gente tem insetos sugadores, tem insetos raspadores, que é o caso de lesma e caracol. Tem insetos que são mastigadores, que é o caso de lagarta, besouros. Então, a gente tem uma diferença entre tem insetos minadores, como a mosca minadora, que deposita ovos que eclodem dentro da lâmina da folha. Então, a gente tem vários tipos de insetos aí. No caso do pulgão e da cochonilha sem carapaça que iremos falar, o pulgão, ele é um inseto bem pequeno, meio milímetro de comprimento, tem diversos formatos e cores, ele tem um abdômen bem grande e a cabeça pequena, por isso que ele lembra uma pulga, por isso que o apelido comum dele é pulgão, ele é um afídeo. Esse estilete dele é um estilete muito macio. Sabendo disso, ele só vai atacar brotações novas da planta, ele não ataca brotações velhas da planta, brotações que já estão lignificadas. Ele não consegue enfiar o estilete lá. Então ele sempre vai estar nas brotações novas. Você não vai ver pulgão em brotações velhas das suas plantas. Sempre novas. Então essa é uma característica que você já tem que saber, porque é neste local que eu vou estar, primeiro, observando o inseto. Segundo, é o local que eu vou estar aplicando os produtos para combater, tendo em vista que os combates para esses dois insetos são bem fáceis de combater. E de uma maneira geral, essa me pergunta que eu estou sempre tendo aquilo com uma frequência muito grande, isso aí nos remete a você ter uma visão holística do que está acontecendo ao redor daquela planta. Então, primeira coisa, muitas pessoas associam adubação com praga e doença. Tá certo? Certo, mas infelizmente não é só isso. Tá? A adubação é importante? É sim. Mas se a planta está bem adubada, ela não tem praga e doença? Infelizmente não. A planta tem que ter os outros fatores. Então, adubo é importante a gente olhar, é importante ter um buffet ali para a planta, é importante que tenha vários nutrientes entre macro e micros disponíveis para aquela planta. Isso é importante porque a planta não tenha um estresse nutricional por falta de nutrientes, e qualquer um desses que faltar, desses 14 nutrientes aí, nós estamos incluindo níquel aqui, desses 14 nutrientes entre macro e micronutrientes que faltar, aquela planta vai também ter uma carência, ela não vai conseguir completar o ciclo vital e vai ficar mais suscetível a ataque de pragas e doenças. Outro fator importante que pouca gente relaciona é luz, iluminação. Plantas de sol que estão na sombra, ou vice-versa, plantas de sombra que estão no sol, todas essas plantas estão estressadas se elas não estão no ambiente com a iluminação correta, ou faltando luz ou em excesso de luz. Consequentemente, não estando nesse ambiente correto, essa planta vai ficar mais estressada e vai estar normalmente com uma condição mais suscetível ao ataque, principalmente dessas pragas que a gente comentou, pulgão e cochonilha sem carapaça. Terceiro fator que influencia diretamente, água.
planta com excesso de água ou planta com falta de água, todas duas estão sob estresse. Todas duas também têm influência ali para ser mais suscetível a ataque de doenças e ataque de pragas. Então, não observar somente a praga em si, somente o problema em si e combatê-lo. A gente tem que ver. Às vezes eu tenho que mudar, aquela planta está num vaso, não está muito próximo da janela, eu tenho que tirar aquela planta daquele local e levar para próximo da janela, se é uma planta de local mais claro. É uma planta que às vezes está só dentro do banheiro, aquela iluminação do banheiro no local que está não é suficiente para ela. Às vezes está no hall de entrada de um elevador, que só a luz só é acesa quando tem um movimento, tem um sensor de presença. Então essa planta está sob estresse contínuo ali. E nesse hall ali, por incrível que pareça, vai chegar, inclusive, vai chegar pulgão e cochonilha, que vem na sua roupa, que vem numa sacola de compra, que vem alguma ferramenta que você está trazendo. Então isso tudo é suficiente para que tenha pragas e doenças ali também, naquele local que você pensa assim, aqui não tem acesso, ali esse pulgão é cochonilha. Teve um cliente uma vez que eu até brinquei com ele, eu moro no 23º andar, como é que esse pulgão e essa cochonilha chega cá em cima, nesse 23º andar? Então é interessante o ponto de vista desse cliente, que acha que pelo fato dele estar bem alto, o pulgão e o cochonilha não chegam, mas chega através de roupa, chega através de patas de animais, gato ou cachorro que ele leva para passear, ali quando volta tem pulgão, tem cochonilha, e chega através de sacolas de compra e através até de pássaros que vão ali, movimentam, posam num local ali baixo, numa praça que tem, e leva ali para aquelas plantas que estão ali na sua cobertura. Então, para você ter ideia, tem que ter uma visão geral. E essa visão da situação em volta daquela planta é extremamente que qualquer coisa que causa um estresse naquela planta torna ela mais suscetível ao ataque de pragas e doenças. Não só a nutrição, como várias pessoas falam normalmente aí, é por causa de nutrição, porque tem que tá faltando, a planta está com pulgão e cochonilha, tem que pôr cálcio. Completamente errado em termo nutricional esse raciocínio, por incrível que pareça. Não é só cálcio, não. Até para o cálcio ser absorvido tem que ter micronutrientes que não podem estar faltando, senão vai ter deficiência de cálcio. Então, é importante ele? É sim, mas sozinho não. Sílica, importantíssimo. Não está nem relacionado como macro, nem como micronutriente. Ele é como se fosse um nutriente benéfico para a planta, que principalmente para gramíneas, ele aumenta o tamanho da parede celular e torna-se mais difícil de insetos sugadores enfiar o estilete ali naquela planta para sugar seiva. Então, olha para você ter ideia. Não vão só colocar coisa como pontual. E como isso está acontecendo com frequência, aqui nós não é passar as receitas para controlar o pulgão e a cochonilha. Nós vamos passar o que você tem que observar, que é iluminação, nutrição sim, mas de uma forma geral, não é só pôr no cálcio ali que vai resolver e não vai ter pulgão. É mais ou menos igual você vê pessoas falando, para combater cupim tem que pôr calcário no solo. Não mata nenhum cupim. O cupim tem preferências por terras ácidas, mas você não mata nenhum cupim, nem vai impedir ele de continuar atacando suas plantas, por incrível que pareça. E olhar também a questão de iluminação e irrigação ali. Isso tudo, esses fatores vão fazer com que aquela planta desenvolva mais e melhor. E se aquele substrato está compactado, que é uma coisa muito comum de ver, a pessoa enche vasinhos, principalmente com terra, e aquela terra com o tempo, só com a irrigação vai havendo uma compactação hidráulica e vira um tijolo. Com isso, a raiz tem dificuldade de desenvolver, o sistema radicular não consegue mais crescer, a planta vai tendo estresse, pulgão e cochonilha vão atacar com alta frequência. Então, não só olhar a praga pontualmente, olhar uma visão geral da sua planta para ver qual o problema que está ocorrendo, para que aquilo sempre você controla, volta, é porque tem outros fatores ao redor que estão dando, ou que aquela planta está sofrendo um estresse devido aos outros fatores. Obrigado, até a próxima. Qualquer dúvida, escreva aí que terei o maior prazer em respondê-los. Um abraço e até a próxima.